Você já ouviu falar dos 3 reis magos? É provável que sim. Eles estão em pinturas, histórias natalinas e até em canções clássicas. Talvez você até os tenha visto no presépio da sua casa. Mas, e se eu te dissesse que boa parte dessa história que conhecemos não é exatamente como está na Bíblia? Parece intrigante, não é? Ao longo dos séculos, a tradição popular construiu uma imagem rica e detalhada desses visitantes misteriosos que foram encontrar o menino Jesus. Eles foram chamados de reis, nomeados como Gaspar, Melquior e Baltazar, e sua visita foi associada a presentes luxuosos e a uma jornada quase mística. Mas, na verdade, a escritura é bem mais simples e surpreendentemente profunda. Neste vídeo, vamos mergulhar nos relatos bíblicos e desfazer mitos que cresceram com o tempo. Vamos entender quem realmente eram esses homens, o que os motivou a fazer uma jornada tão longa e, acima de tudo, como a busca deles por Jesus pode inspirar nossa própria jornada espiritual hoje. Agora eu te pergunto, você está pronto para descobrir a verdade por trás dessa história tão conhecida? O que esses personagens têm a ensinar para a sua vida? Vamos caminhar juntos por esse caminho de descobertas e nos inspirar com um dos eventos mais significativos da Bíblia. A história dos magos começa em um momento de profunda expectativa na história de Israel. O povo aguardava ansiosamente o cumprimento das profecias sobre a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus. E é neste cenário que o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, menciona a chegada desses misteriosos viajantes. Mas o que as Escrituras realmente dizem sobre eles? Vamos observar o texto com atenção. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 1. Aqui já encontramos uma informação interessante. O número dos magos não é mencionado. Não eram necessariamente 3, como sugerem as tradições. O termo usado por Mateus é magos, uma palavra de origem persa que designava homens sábios ou estudiosos, frequentemente ligados à astronomia e à astrologia. Esses magos eram estudiosos do céu. Eles observavam os movimentos dos astros, procurando sinais de eventos importantes. É fascinante pensar que, mesmo vindos de uma cultura pagã, esses homens discerniram que a estrela que apareceu no céu indicava o nascimento de um rei especial, alguém digno de sua adoração. Isso demonstra que Deus pode revelar sua verdade a qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou crença. Culturalmente, é provável que esses homens tivessem algum tipo de conexão com as antigas tradições proféticas deixadas por Daniel, quando este viveu na Babilônia, centenas de anos antes. Daniel, como sabemos, era um homem de Deus que influenciou profundamente a cultura babilônica, a ponto de ser considerado chefe dos sábios. Será que os magos estavam de alguma forma seguindo uma profecia deixada por ele? Não temos certeza, mas é possível. E então, algo extraordinário acontece. Eles veem uma estrela. Não era uma estrela comum, era um sinal celestial único que os levou a empreender uma longa jornada rumo ao Ocidente. Eles seguiram essa estrela com um propósito claro: encontrar e adorar o Rei dos Judeus. Aqui está uma lição poderosa para nós. Os magos não eram apenas estudiosos ou curiosos. Eles estavam em busca de algo maior. E assim como eles, todos nós, em algum momento, somos chamados a deixar nossa zona de conforto e iniciar uma jornada em busca da verdade. A pergunta é: estamos atentos aos sinais que Deus coloca no nosso caminho? Imagine os magos olhando para o céu, suas mentes inquietas, com o brilho incomum daquela estrela. Não era apenas um fenômeno astronômico. Para eles, era um chamado divino. Mas o que poderia motivar homens de terras distantes, de culturas e crenças tão diferentes, a deixar tudo para trás e seguir esse sinal até um lugar desconhecido? A resposta está no coração humano: a busca por algo maior. Os magos não apenas viram a estrela, eles a interpretaram. No Oriente, estudos astrológicos e astronômicos estavam profundamente ligados à religião e ao misticismo. Embora suas práticas não fossem compatíveis com os ensinamentos do Deus de Israel,
É impressionante como Deus usou algo familiar a eles, uma estrela, para guiá-los até seu filho. Isso nos mostra que Deus fala conosco de formas que podemos compreender, chamando-nos para perto dele mesmo em meio às nossas limitações. Mas havia algo mais profundo. Eles não estavam apenas atrás de conhecimento. O texto nos diz que eles procuravam o rei dos judeus que havia nascido. É provável que conhecessem antigas profecias judaicas, talvez transmitidas por gerações desde a época de Daniel. Uma dessas profecias, registrada no livro de Números, fala de uma estrela que sairá de Jacó. Poderia ser que os magos conectaram essa profecia ao que viram no céu? O que torna essa jornada ainda mais especial é o sacrifício envolvido. Não estamos falando de uma viagem curta ou confortável. Eles cruzaram desertos, enfrentaram perigos, possivelmente enfrentaram fome e fadiga, tudo por uma convicção: encontrar e adorar aquele que era digno de sua reverência. Era uma jornada de fé. E o que podemos aprender com isso? Assim como os magos, todos nós enfrentamos momentos em que precisamos deixar nossa zona de conforto para seguir um chamado de Deus. Muitas vezes, essa jornada é longa, difícil e cheia de incertezas. Mas a recompensa é encontrar o propósito maior que Deus tem para nós. A jornada dos magos nos lembra que, no fundo, todos somos peregrinos, movidos por uma necessidade de buscar a verdade. A pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço para seguir essa jornada? Você tem percebido as estrelas que Deus tem colocado no seu caminho? Ou está distraído demais com as circunstâncias para notar o chamado? Depois de uma longa jornada guiada pela estrela, os magos finalmente chegam ao seu destino. Eles encontram o menino Jesus em Belém, junto com Maria, sua mãe. E é nesse momento que algo profundo acontece. Os magos se prostram e o adoram. Imagine a cena: homens sábios, vindos de terras distantes, colocando-se de joelhos diante de uma criança humilde em uma casa simples. Mas a adoração deles não se limita a gestos. Eles também oferecem presentes, e esses presentes carregam significados poderosos. O primeiro presente é o ouro, um tributo à realeza. O ouro sempre foi associado a reis e ao poder. Ao oferecerem ouro, os magos estavam reconhecendo que Jesus era, de fato, um rei. Mas este não era um rei qualquer. Não era Herodes, que governava com medo e opressão. Era o Rei dos Reis, aquele que governaria com justiça, amor e misericórdia. O ouro simboliza a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Pergunte-se: você já entregou o ouro da sua vida ao verdadeiro Rei? O segundo presente é o incenso, usado em rituais de adoração e como símbolo da divindade. Ao entregarem incenso, os magos estavam reconhecendo que Jesus não era apenas um menino, mas o próprio Deus encarnado. Eles entendiam que estavam diante de algo que transcendia o humano, alguém digno de adoração. Esse presente nos ensina sobre a importância de reconhecer a divindade de Cristo em nossas vidas e de reservar um espaço diário para adorá-lo em espírito e verdade. O terceiro presente, a mirra, talvez seja o mais intrigante. A mirra era usada como óleo para embalsamamento e era frequentemente associada à morte. Imagine oferecer algo assim a uma criança. Mas os magos estavam, conscientemente ou não, apontando para o futuro. A mirra simbolizava o sacrifício que Jesus faria pela humanidade. Ela nos lembra que, desde o início, a missão de Cristo envolvia a cruz. Esse presente fala de entrega, dor e redenção. E nos desafia: estamos dispostos a entregar nossas vidas ao propósito de Deus, mesmo que isso envolva sacrifícios? Os presentes dos magos não eram aleatórios. Eles tinham significados profundos, apontando para a identidade de Jesus como Rei, Deus e Salvador. Esses homens, vindos de tão longe, nos ensinam que a verdadeira adoração envolve não apenas palavras, mas também entrega e sacrifício. Agora pense: o que você tem oferecido a Jesus? Será que tem reservado o melhor do seu ouro, do seu incenso e da sua mirra? Ou tem guardado essas coisas para si mesmo?
os magos nos convidam a refletir sobre o que estamos dispostos a colocar aos pés de Cristo em adoração. Ao longo dos séculos, a história dos magos foi adornada por tradições que acabaram moldando o que muitas pessoas acreditam ser verdade. Entretanto, ao compararmos essas tradições com as Escrituras, percebemos que há uma diferença significativa entre o que a Bíblia realmente diz e o que se tornou culturalmente aceito. Para começar, o número 3. Não há nada no texto bíblico que diga que eram 3 magos. Mateus simplesmente menciona magos do Oriente, sem especificar quantos eram. A ideia de 3 provavelmente veio dos 3 presentes: ouro, incenso e mirra. No entanto, é igualmente possível que fossem 2, 4 ou até mesmo um grupo maior. Essa suposição de 3 magos é uma inferência humana e não um dado bíblico. Outro detalhe interessante é que eles não eram reis. A tradição de chamá-los de reis pode ter se desenvolvido a partir da interpretação de profecias, como a de Isaías, que fala sobre reis vindo adorar o Messias e trazendo presentes. Mas a Bíblia usa o termo magos, uma palavra que, como vimos, indica sábios, estudiosos ou sacerdotes de tradições orientais. Eram homens de conhecimento, não monarcas. E os nomes? Gaspar, Melquior e Baltazar são invenções posteriores, criadas por tradições da Igreja em diferentes regiões. Esses nomes surgiram séculos após o relato de Mateus e variam de acordo com a cultura. Na verdade, os magos permaneceram anônimos, e talvez isso seja intencional para que o foco permaneça em sua mensagem e adoração, e não em suas identidades individuais. Além disso, outra ideia amplamente difundida é a de que os magos visitaram Jesus no estábulo no dia de seu nascimento. A Bíblia, no entanto, nos mostra outra realidade. Quando os magos chegaram, Jesus estava em uma casa, e o texto se refere a ele como o menino, indicando que ele já tinha alguns meses ou até anos de idade. Isso também explica a ordem de Herodes para matar todas as crianças menores de 2 anos, em um esforço para eliminar o rei dos judeus. Por que é importante desfazer esses mitos? Porque cada detalhe verdadeiro da narrativa bíblica tem um propósito espiritual profundo. Quando nos apegamos a tradições humanas, corremos o risco de perder a riqueza da mensagem original. Os magos não eram reis vestidos de mantos luxuosos, mas buscadores humildes da verdade, movidos por um desejo sincero de encontrar e adorar o Salvador. Essa diferença entre a tradição e as Escrituras nos desafia a sermos mais cuidadosos ao abordar a palavra de Deus. Estamos nos baseando no que outros disseram ou estamos buscando diretamente nas Escrituras? Como os magos, somos convidados a deixar nossas suposições de lado e nos abrir para a verdade que Deus deseja revelar. Enquanto os magos estavam movidos pela fé e pela esperança de encontrar o rei dos judeus, Herodes, o governante da região, reagiu de forma completamente oposta. Ao ouvir sobre o nascimento desse rei, ele não sentiu alegria, mas um medo profundo. Esse medo se transformou em inveja, raiva e, por fim, numa estratégia perversa. Herodes era um homem paranoico e obcecado por poder. Ele temia qualquer ameaça ao seu trono, a ponto de já ter mandado executar membros de sua própria família por suspeitar de conspirações contra ele. Assim, ao saber que magos do Oriente estavam buscando aquele que é nascido rei dos judeus, Herodes viu isso como uma ameaça direta à sua autoridade. Mas, ao invés de confrontar a situação abertamente, ele optou pela manipulação. Indo, informem-se cuidadosamente acerca do menino. Quando o encontrarem, avisem-me para que eu também vá e o adore. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 8. Essas palavras de Herodes eram enganosas. Ele nunca teve a intenção de adorar Jesus. Seu plano era eliminá-lo. Esse contraste entre os magos e Herodes é profundamente significativo. Enquanto os magos se deslocaram de longe para adorar o rei, Herodes, que estava tão perto, endureceu o coração contra ele. O que podemos aprender com isso? Herodes simboliza aqueles que resistem à soberania de Cristo por medo de perder o controle sobre suas vidas. Em contraste,
Os magos representam aqueles que reconhecem a autoridade de Jesus e se submetem a ela com humildade. É uma questão de escolha: resistir ou se render. Essa reação de Herodes nos desafia a examinar nossos próprios corações. Como reagimos ao ouvir o chamado de Jesus? Estamos dispostos a abrir mão do controle e confiar nele, ou lutamos para manter o trono da nossa vida? Essa luta interna é algo que todos enfrentamos, mas as Escrituras nos mostram que só encontraremos verdadeira paz ao reconhecer a soberania de Cristo. Os magos, alertados em sonho, não voltaram a Herodes. Deus interveio e protegeu o menino Jesus, frustrando os planos do rei. Mas Herodes não desistiu. Sua inveja o levou a cometer um dos atos mais cruéis da história: o infanticídio de Belém, onde crianças inocentes foram assassinadas na tentativa de destruir o Messias. Essa passagem nos lembra que seguir a Cristo nem sempre será fácil. Haverá resistência, oposição e sacrifícios. Mas, assim como Deus protegeu Jesus, Ele também nos guiará e guardará em nossa caminhada de fé. A pergunta que fica é: como você reage quando Jesus te chama a reconhecer sua autoridade? Como os magos ou como Herodes? A história dos magos vai muito além de uma visita ao menino Jesus. Ela é repleta de lições espirituais que continuam a ecoar em nossas vidas. Esses homens sábios nos ensinam como buscar a Deus, como adorá-lo e, mais importante, como viver de acordo com a fé. A primeira lição é a persistência na busca pela verdade. Os magos não permitiram que a distância, o desconforto ou as incertezas os desviassem de seu objetivo. Eles deixaram tudo para trás e seguiram um chamado, mesmo sem saber exatamente onde esse caminho os levaria. Quantas vezes, em nossas próprias jornadas espirituais, deixamos que os desafios nos desanimem? Os magos nos lembram que a busca por Deus exige esforço, sacrifício e perseverança. Outra lição poderosa está na sua disposição de obedecer à orientação divina. Deus guiou os magos através da estrela e depois os alertou em um sonho para que não voltassem a Herodes. Eles poderiam ter ignorado o aviso e seguido seus próprios planos, mas escolheram obedecer. Isso nos ensina que Deus frequentemente nos guia em nossa jornada, mas cabe a nós prestar atenção e confiar na sua direção, mesmo que nem sempre faça sentido. Além disso, os magos exemplificam uma adoração genuína e sem reservas. Quando encontraram Jesus, não se importaram com o ambiente simples ou com a aparente fragilidade de um bebê. Eles reconheceram a grandiosidade de quem ele era e o adoraram de todo o coração. A verdadeira adoração não depende das circunstâncias externas, mas de um coração que reconhece o valor de Deus. Você tem dado a ele a adoração que ele merece? Finalmente, os magos nos mostram o que significa oferecer o melhor a Cristo. Eles trouxeram presentes de grande valor: ouro, incenso e mirra, e os colocaram aos pés de Jesus. Mas o mais importante não foi o valor material dos presentes, e sim o espírito de entrega e reverência com que foram dados. Hoje, o que Deus espera de nós não são bens materiais, mas o melhor do nosso coração, nosso tempo, nossos dons e nossa vida. Essas lições nos levam a uma reflexão prática. Como estamos vivendo nossa fé? Estamos atentos aos sinais de Deus, dispostos a segui-los, mesmo que isso nos leve a caminhos desconhecidos? Estamos oferecendo a Ele o melhor de nós? A história dos magos é um convite para reavaliar nossa própria caminhada e para nos entregarmos, como eles fizeram, em adoração sincera ao Rei. A história dos magos termina com um retorno por outro caminho, mas o impacto da jornada deles ecoa até hoje. Esses homens, cujas identidades permanecem desconhecidas, se tornaram exemplos eternos de fé, adoração e entrega. Eles buscaram a verdade com persistência, obedeceram à direção divina e ofereceram o melhor que tinham. A lição é clara: Deus recompensa aqueles que o buscam de coração. Essa jornada dos magos também é a nossa jornada. Todos nós, de alguma forma, estamos em busca de algo que preencha o vazio do coração. Talvez você esteja procurando paz,
respostas ou propósito. Como os magos, a resposta está em Jesus. Ele é o Rei que governa com justiça, o Deus que se fez carne e o Salvador que deu sua vida por nós. Ao refletir sobre essa história, somos desafiados a perguntar: estamos realmente atentos aos sinais que Deus coloca em nossas vidas? Estamos dispostos a seguir o chamado, mesmo que a estrada seja longa e incerta? E, ao encontrá-lo, estamos dispostos a nos ajoelhar em verdadeira adoração e entregar o melhor de nós? Deus continua a guiar buscadores como os magos, mostrando-lhes a estrela que aponta para Cristo. E Ele nos convida a não apenas encontrá-lo, mas a sermos transformados por esse encontro. Assim como os magos, nunca saímos da presença de Jesus da mesma forma que entramos. Quando o encontramos, nossas vidas são redirecionadas, renovadas e preenchidas de propósito. Que a história dos magos inspire você a iniciar ou continuar sua própria jornada de fé. Talvez Deus esteja te chamando hoje para seguir uma estrela que Ele colocou em sua vida. Não ignore esse chamado. Siga, confie e se entregue. Porque assim como os magos, você também pode encontrar em Cristo tudo o que tem procurado. A história termina, mas o convite permanece. Você está pronto para buscar o Rei, adorá-lo e oferecer o melhor de si a Ele? A decisão está nas suas mãos. Que você seja como os magos, alguém disposto a sair da zona de conforto, a ouvir a voz de Deus e a encontrar Jesus. E ao encontrá-lo, que sua vida seja transformada. Que a sua jornada de fé continue, guiada pelo brilho da estrela divina que nos leva ao verdadeiro Rei.